Olá, gente. Estamos aqui para mais um programa Momento Empresarial na Igreja Batista Getsemane, aqui na TV Jet, e apresentado hoje por mim mesmo, pastor Gel Mendes. A minha convidada especial está aqui comigo, a professora e doutora Liciane Travesso, pós-doutoranda, doutora em Ciências Jurídicas e Sociais, mestre em Direito Empresarial, especialista em Direito Ambiental e advogada há 21 anos. Fique ligado conosco, o programa de hoje está prometendo. Estamos de volta com o programa Momento Empresarial. Estou aqui com a doutora Liciane Travesso e, por medidas de segurança, questões do Covid-19, estamos com máscara, mas mantendo o distanciamento. Para melhorar o nosso diálogo, vamos tirar a máscara. Muito bem, seja bem-vinda, doutora Liciane. É um prazer estar recebendo aqui no nosso programa, nesse Momento Empresarial. Antes de qualquer coisa, quero dizer que sinta-se abraçado por todos nós da família Getsemane, em nome do nosso pastor Sênio, Jorge Linhares, em nome do nosso pastor líder do culto dos empresários e desse programa, o pastor Kleber H. Pinto. Sinta-se à vontade, quero dizer que é um prazer. Eu que agradeço a oportunidade por estar aqui. Estamos entre irmãos. Muito obrigada pelo convite. Maravilha. Doutora Liciane, como é ser cristã, mulher, esposa, mãe, professora, advogada e empreendedora? Nossa, essa múltipla tarefa. Aprove Deus que fosse assim. Mas muito importante que a minha primeira empresa é a minha família. A mais importante de todas. Porque é nela que eu posso realmente ser aquilo que Deus me colocou para ser. Então ali eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou filha, sou irmã, sou prima. E muito importante estar em família. E ali, que é meu alicerce com os princípios, eu ganho força para ir para a sociedade, para ser essa empreendedora. E ali eu consigo realizar-me profissionalmente, academicamente, pude estudar, me qualificar e até hoje estudo. Por isso estou fazendo meu pós-doutorado. A gente não para, o direito é muito dinâmico, a sociedade é muito dinâmica, as leis mudam, a sociedade necessita de novas demandas e aí então eu tenho que empreender, eu tenho que me esforçar, buscar tempo, ir aonde as coisas estão acontecendo para poder fazer valer esses direitos e os deveres. Então, ser cristã e empreendedora é uma sintonia muito aprazível. Não é fácil, porque eu sou gente, sou ser humano, eu tenho hormônio, eu tenho humor, eu tenho sonhos, eu tenho tristezas, frustrações, mas eu também tenho objetivos e alvos. Então o importante é saber equilibrar, ter o tempo da família, o tempo do lazer, o tempo do trabalho. Isso é muito importante, administrar. Então, todos aí que são empreendedores, que são empresários, vão ver a importância de estabelecermos metas, objetivos e tempo. Minha mãe costuma dizer, não tem tempo quem não quer. Dorme menos, deixa de almoçar. Não é assim? Longe é o lugar onde nós não queremos ir. Porque quando nós queremos, nós nos empenhamos para estar ali ou nos fazermos presentes. Então, muito importante esse equilíbrio. Então, a começar por nós. A minha grande empresa primeiro sou eu na minha família. E aí eu vou expandir para essa sociedade. Uma pessoa que não está bem consigo mesma vai refletir em todos os estamentos sociais. Ela contamina as pessoas. Vocês já ouviram falar em gente tóxica? Sociedade tóxica? São pessoas que não estão bem com elas mesmas. Então elas começam a se tornar problemas onde quer que elas se encontrem. Porque o problema está nelas. Começar por elas. Então é muito importante buscar esse equilíbrio. E não é fácil, né? Mas é a nossa luta. Tentar equilibrar, dosar, quantificar. Ter o tempo para Deus, o tempo para a família, o tempo para a empresa. E ali temos que desconectar. Então agora é o meu tempo de estar neste programa.
Então eu tenho que desconectar de outros afazeres, priorizar aquele tempo e viver na plenitude de cada momento. Que legal ver uma mulher bem-sucedida como a senhora, sem negar a fé, os princípios, ter essa base cristã, sendo uma mulher bem-sucedida em tudo que a senhora faz, em tudo que põe a mão, empreende, ver a bênção do Senhor na sua vida. A senhora também, como escritora de sucesso, já 3 livros escritos, no finalzinho a gente vai apresentar o material dela. Eu queria saber um pouco sobre o livro Não Aguento Mais, como ele surgiu e qual a relevância deste livro no cenário atual. Não aguento mais. Quantos de nós em pandemia não estamos gritando, não aguento mais ficar em casa, não aguento mais ter que mandar a menina estudar, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Esse não aguento mais começou primeiro com vidas se exterminando, a pessoa tirando a sua própria vida. E aquilo mexeu demais comigo. Por que que uma pessoa, a vida é um dom de Deus, ela chegou num ponto dela querer se auto-exterminar? Entender um pouquinho sobre isso. Esse não aguento mais é uma das frases que mais se reiteravam nos bilhetes que eu tive acesso de pessoas que se suicidaram. E aquilo mexeu comigo. Mexeu comigo porque eu, como mãe, como filha e principalmente temente ao Senhor, falo, o dom que Deus nos deu é a vida. Ele dá, só Ele tira. E por que pessoas estão tirando suas próprias vidas? Esse cenário atual, tantas decepções, tantas dores por inúmeras razões. Pessoas que estão com seus empreendimentos falindo, suas famílias falindo, indo para as drogas, para as bebidas, para as prostituições. Pessoas que têm tudo, muito, muito, e ainda continuam tendo aquele vazio existencial. Pessoas que têm sede e não sabem de quê, sentem dor e não sabem por quê. E aí eu comecei a ter uma oportunidade de desenvolver um estudo dentro do Instituto de Criminalística em Belo Horizonte, junto com os peritos, junto na seção dos crimes contra a vida. E ali eu comecei a me deparar com resultados, com estatísticas, com números. E esse estudo não podia ficar só mais comigo, só para mim. E eu convidei, então, diferentes profissionais das mais diversas áreas. Sociólogos, psicólogos, dentistas e, claro, grande parte dos profissionais ali da área jurídica, para falarmos sobre o autoextermínio, sobre a ideação suicida. E aí nasceu, e como resultado, nós temos esse livro, então, que é um livro que tem o objetivo de informar o leitor, informar a sociedade dessa pandemia, né? Dessa pandemia mesmo. A gente está falando que já chegou nos níveis tão alarmantes, o nível de pessoa, o número de pessoas que suicidam a cada dia é tão grande. A cada 40 segundos tem uma pessoa se suicidando. Isso é muito sério. Nós estamos falando aqui, o tempo que a gente está falando, quantas pessoas se foram e por quê? E grande parte desse tema ainda é tabu. Tabu, ninguém quer falar, né? Quem teve um ente querido que suicidou tem uma dor muito grande, não sabe como externar, guarda para si, sente culpa. Outros vão dizer, é egoísta uma pessoa que faz isso, ou é uma grande pecadora, isso, aquilo, apontamentos. Mas e a solução? Mais importante é a gente ir ao encontro de vidas que estão sentindo dor. Então, o não aguento mais, o que você não aguenta mais? A importância de falar de um tema tão importante, né? A importância de falar de um tema importante, de relevância internacional. No mundo inteiro tem pessoas tirando a própria vida. Então, nós vamos desmistificar. E começa desmistificando falando do tema. Falando dessa dor. Que dor é essa? Né? Esse adoecimento. Por que as pessoas sentem isso? Não tem resposta. Por quê? Para quê? E traçar os limites da informação para a gente chegar na prevenção. Alcançar vidas. Então, não aguento mais, na verdade é um grito, basta! Então, agora nós vamos lutar por essa vida, vamos resgatar, vamos tentar ir de encontro a essa dor e trazer esperança, amor,
cura, libertação, encontros, objetivos. Objetivos. Quantas pessoas no meio empresarial já fizeram isso? Quantas famílias foram destruídas por causa disso? Quantos sonhos, empreendimentos? Então nós estamos aqui para falar de esperança. Esperança. Então o livro Não Aguento Mais, ele vai trazer uma esperança para as pessoas, né? Porque diariamente, gente, 32 pessoas cometem suicídio no Brasil. É um nível altíssimo. A OMS já coloca isso aqui como uma realidade dura para toda a humanidade. Então é muito importante de falarmos de temas que ainda são tabus. Para o quê? Informar. E a gente parar de eu acho, eu penso e pré-julgar. E a gente fazer diferença, chegar junto. A saúde mental e o cristão. Tem muitos cristãos que têm dificuldade de lidar com a questão da saúde mental, porque espiritualiza tudo. Como a senhora vê isso? Nós somos seres humanos. Nós temos uma carne. A própria palavra de Deus fala que a gente passaria por tribulações aqui. E muito importante, a fé é muito importante para redimir, para resgatar, para libertar, para a gente acreditar que o melhor está por vir. Mas é muito importante a gente entender que nem tudo é espiritual. Nós sentimos fome. E sentir fome, às vezes, é porque você não comeu. O seu organismo pedindo aquela alimentação. Então, muitas das vezes, equivocadamente, as pessoas acham que alguém que sente depressão, que não sente bem ou que pensa até em tirar a própria vida, está em pecado. Ou que é uma pessoa que não tem fé. Não, às vezes, homens de fé, líderes, pastores, com grande fé, homens que fizeram a diferença. Tem os seus momentos de gente, de humano, de estar nessa carne, de ter suas necessidades. Então é muito importante que a gente saiba discernir. Há uma questão espiritual, mas há uma questão também biológica e natural. Tem reações físico-químicas, alimentares. Precisamos cuidar do nosso corpo. Então minha primeira empresa sou eu, o meu corpo. Minha mente, minha cabeça, o meu corpo, a minha família. E isso daí é muito importante para a gente chegar depois na questão de fé, de ser cristão, de amar as pessoas. Tem muita gente que tem dificuldade de até procurar uma ajuda profissional, né? Porque está numa igreja, por ser cristão, às vezes fica se escondendo atrás da religião. Nós estamos no Setembro Amarelo. E baseado nesse livro aí, quais as causas da depressão? Depressão, gente, é uma doença. E ela tem níveis, né? Tristeza é um sentimento. Eu posso ficar triste, passa. Mas se não passar, opa, a luz amarela acende. Precisamos ver. Por que essa tristeza está perdurando? Né? Perdurando por quê? Muitas das vezes nós vamos precisar sim, isso é até bíblico, procurar a ajuda dos médicos. Jesus veio como médico, mas o médico terreno que estudou, que fez a medicina, o psicólogo, o psiquiatra, para ajustar reações físico-químicas, precisamos de ajuda, precisamos do alimento. O alimento não só espiritual, o alimento físico. E muitos líderes precisam sim ser acompanhados. Há um adoecimento muito grande de profissionais que lidam com a dor do outro. Olha o que nós estamos vivendo na pandemia agora. Lá no ranking, os médicos, os enfermeiros estão adoecendo. Porque lidar todo dia com a morte. A morte é outro tabu na sociedade. Com perdas de vida, a luta pela vida. Quantas horas, desgastes, rotinas. Você imagina uma pessoa que o dia inteiro só ouve problema. Problema dos outros, problema dos outros, problema dos outros. E ele sente aquilo. Se ele não buscar essa válvula de escape, essa ajuda, ele busca em Deus? Sim, mas muitas das vezes ele vai precisar de um médico. Eu falo isso porque eu tenho alunos, muitas das vezes, que não podem, pelas suas profissões, se eles buscarem ajuda médica, podem ser retaliados. Vão ser chamados de débeis, de fracos, vai entrar na ficha. E muito pelo contrário, uma pessoa que está buscando ajuda, essa sim que é a sadia, porque ela está buscando porque ela não está se sentindo bem.
Então, pastores precisam de acompanhamento, porque praticamente lidam com problemas. E um pastor buscar um medicamento, tomar uma medicação que um psiquiatra prescreveu, gente, isso é até bíblico. Está cuidando do corpo dele, que ele é templo do Espírito Santo, ele não está bem. Então ele precisa do alimento orgânico, ele precisa da palavra de Deus sim, mas às vezes ele vai precisar dessa medicação. Então não é que ele é fraco, que ele é débil, que ele está em pecado. Nós precisamos falar disso, porque uma liderança, buscar ajuda psíquica, parece que dá uma descrença de quem eles são. Eles são seres humanos. Eles não são totipotentes. Eles precisam também do momento do ócio, do lazer, o momento deles descansarem, de trabalhar e às vezes de serem acolhidos. Às vezes as super tarefas, os super homens, as super mulheres. Quantas mulheres, gente, com uma carga exaustiva. Quantos empreendedores com tantos negócios a serem feitos e tamanhas cobranças, data, e essa situação de pandemia, logística, não tendo logística. Então, olha a importância da gente trabalhar em equilíbrio. Pessoas em equilíbrio, né? E essa ajuda medicamentosa é bíblica. E na Bíblia diz, busca o que o recurso humano pode trazer para você. Isso não significa que você não tem fé, né? Doutora, existe caso de depressão na Bíblia? Nossa, a Bíblia tem inúmeros casos. Ana, Moisés, quantos às vezes clamavam, Jesus, tira a vida de mim, maldito ventre que me gerou. Na Bíblia tem casos de depressão, de homens de fé que lutaram. Gente, imagina o que cada um passou. José, lá jogado pelos irmãos, o que passou ali naquele poço, nos momentos, as privações. A mulher dizendo que ele havia adulterado contra ela. Você imagina, né, as calúnias, difamações, o que as pessoas falam e fazem. Então, homens de fé tiveram momentos de depressão, tiveram essa doença, é tida como CID, doença, né? E, mais importante, que eles não perderam a sua fé, né? Ali, sentindo as dores todas e Deus tratando deles. Doutora, quais os sintomas de alguém que está oprimido? Uma pessoa opressa ou com depressão, né? São pessoas normalmente que nós, como cristãos, já vamos falar, não querem nem ir mais à igreja. São pessoas que, como qualquer outra, não quer sair de casa, não quer interrelacionar, se tornam apáticas, não têm ânimo para nada, não querem fazer nada, não têm sonhos, não têm projetos, não têm vontades. São pessoas que literalmente já se esquivam da sociedade. Elas ficam reclusas, fechadas, introspectivas. Esses sinais podem acontecer com crianças, podem acontecer com adolescentes, com adultos e com idosos. A nossa população brasileira está envelhecendo. Quantos velhos com depressão não se sentem úteis, às vezes foram largados, às vezes estão numa situação de estarem numa situação de enfermidade, de precisarem de pessoas cuidar, né? Pessoas estarem zelando por eles, eles se sentem um fardo. Isso é do humano. Então, tratar uns dos outros, cuidar uns dos outros, observar, não banalizar, né? Uma pessoa que sente depressão, ela pode falar que ela não está bem, que ela quer morrer, que ela não quer viver, para que ela está aqui, mas uma pessoa também que fica silente, ela também pode estar tendo essa ideação, esse pensamento. Então o corpo fala, os gestos, nós temos que observar, né? E não necessariamente uma pessoa que não foi à igreja, ela está com depressão. Não, às vezes ela precisou de dormir, sabe? Porque a carga horária dela durante a semana foi tão exaustiva que o sono já é o próprio repositório ali de trazê-la de novo para a normalidade. Então não é porque ela não tem fé também. Então a gente tem que parar com essa mania, às vezes, de ficar cobrando o outro, cobrando, exigindo. Muitas das vezes estar na pele do outro, que seria o mínimo de empatia que a gente pudesse ter para com o outro. Então é muito importante porque esses sintomas as pessoas apresentam. E se elas apresentam, a gente tem mecanismos de trazer, de sair desse processo. E muitas das vezes vai precisar da medicação, do acompanhamento psíquico. Para quem está vivendo esse quadro, o que fazer, doutora?
Primeira coisa é isso que nós estamos fazendo hoje. Conversar. Só de pôr pra fora. Quem aqui nunca sentiu mal? E quando a gente sente mal, e só da gente compartilhar, às vezes, o que tá angustiando, que trouxe tristeza, depois que a gente fala, a gente já sente um pouquinho melhor. Então, a primeira coisa é pôr pra fora. E nós, como cristãos, gente, dobra o joelho, entra no teu quarto, clama ao teu pai em secreto. Fale com Deus. Fale com aquela pessoa que você sabe que pode contar. Às vezes é sua liderança, o seu pastor, às vezes é seu esposo, sua esposa, às vezes é o filho falando com o pai. Colocar para fora é muito importante. E vamos buscar essa ajuda médica, se necessário for. Se é mesmo colocando para fora, continuo com dor, será que eu preciso de um acompanhamento de um profissional? Porque isso é muito importante. E outra coisa, prestem atenção, quando começa o acompanhamento profissional, às vezes as pessoas esquecem, banalizam, aí que a pessoa ganha forças para aquela ideação suicida se concretizar. Então tem que ter um acompanhamento, não é uma coisa dinâmica e instantânea. Isso é muito importante que as pessoas saibam. Então quem está com esse processo, às vezes é grande dificuldade, eu vou falar com quem? Porque cuidado também com quem que você fala. Porque tem gente que sai falando e literalmente compartilhando coisas íntimas que pessoas nécias vão pegar aquela informação e vão acabar de destruir, colocar a pessoa no fundo do poço. Aqueles falsos amigos, os amigos das redes sociais. Quem de fato você pode contar? Isso é muito importante. Alimentação, cuidar de você. Nós precisamos nos alimentar. O que você tem comido? Isso é importante porque nós temos esse corpo estrutural, biológico. Alimentar, precisamos dormir, precisamos fazer atividade física. Alguns não são muito chegados à atividade física, mas às vezes é ficar ao ar livre, ou às vezes é ficar vendo a estrela. Ter um momento do ócio, inclusive do fazer nada é importante. Então, mais uma vez, olha, dosagem, dormir. Gente, uma pessoa que está com depressão, eu vou concordar com vocês. Ou ela só quer dormir, ela só consegue dormir. Insônia e dormir. E às vezes nós vamos precisar entrar com essa medicação justamente para equilibrar esse sono, que restaura, que é tão bom, uma noite de sono bem dormida, como que a gente fica no dia seguinte. Então, empresários que estão vivendo luto, dores, essa angústia de não saber o que vai acontecer, quantas famílias dependem dele, quantas cobranças, quantos empregados, esses negócios todos, a importância de colocarmos aos pés de Jesus e também, Senhor, o que eu posso fazer para cuidar de mim, da minha família? Estudo aqui enfado. Será que é muito trabalhar? Nós aprendemos com essa pandemia. Não adianta, não adiantou querer ser, muitas coisas não pararam de acontecer e de funcionar. Então é importante a gente entender quem somos, termos objetivos, sonhos. Vamos ter frustrações, momentos de tristeza, mas se essa tristeza perdurar, a luz amarela acende. Vamos procurar ajuda, vamos falar. Doutora, nós estamos caminhando para os finalmente do nosso programa. Eu queria que a senhora deixasse uma palavra para essa mulher que está nos assistindo, esse homem de sucesso. A senhora como uma mulher vencedora na vida. Deixasse uma palavra de esperança, um conselho, porque está todo mundo com medo do novo normal, medo do amanhã, muita incerteza, muita insegurança. Deixa uma palavra aos nossos telespectadores, aqueles que estão nos assistindo e estão sem perspectiva nenhuma de dias melhores? Eu penso muito em Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, pandemias, lutas, desempregos, enfim, tantas lutas, tantas cobranças, né? Nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nada pode nos separar do amor de Deus. Então eu quero levar esperança para vocês, que tem um Deus que zela por nós, que nos fez e que nos permite passarmos por lutas, tribulações. Mas aquele que tem bom ânimo, aquele que persevera, aquele que não murmura, que a gente não murmure, que a gente louve, mesmo que a gente não esteja vendo mudança. Vamos louvar, olhar com os olhos da fé. E eu creio que o sobrenatural de Deus vai agir, vai intervir. Deus peleja por nós.
Até a gente dormindo, o Senhor tem cuidado de nós. O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Então eu quero trazer essa esperança para as pessoas. Eu tenho lutas também, como ser humano. Tem dia que eu tenho que orar e falar: Jesus, me põe no colo, porque hoje está doendo. E é isso que ele faz, ele é pai, ele nos acolhe. Que você possa ser acolhido com a graça de Deus e que você possa experimentar das bonanças que Deus tem para você. Momento Empresarial de hoje, recebendo a doutora Liciane Traverso. Queria que a senhora falasse um pouco dos seus livros, rapidamente. Faces da violência do indivíduo ao Estado, também organizei com um conjunto de colegas de uma forma transdisciplinar que a gente pode falar das múltiplas facetas da violência que há na nossa sociedade. E mobilidade urbana, né? Na qualidade de vida no Estado Democrático do Direito. Tá aí nosso direito de ir e vir. Foi uma tese que eu defendi em 2014 do meu doutorado. Um tema extremamente atual, um direito social hoje. Depois que eu defendi minha tese de doutorado, o legislador colocou na Constituição como direito social. Que eu e você que é empresário, temos direito de ir e vir. Como tem sido a qualidade dos nossos deslocamentos? Né? As pessoas nos ônibus, quantas horas perdemos, qualidade de vida. Então, é uma das obras. E o ECA, os 30 anos do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, que está para sair dentro em breve, ainda neste ano de 2020. Doutora Liciane, é um prazer muito grande ter recebido a senhora aqui no nosse programa. Queria que a senhora pudesse deixar um contato, rede social, de repente alguém queira, esse empresário que está nos assistindo, queira levar para fazer uma palestra na empresa, para os funcionários. Qual o seu contato e suas redes sociais? Sim, eu tenho um canal no YouTube, chama Tela Jurídica, com a professora doutora Liciane Traverso. O meu e-mail, anotem aí, licianeadv@gmail.com. Estou no Instagram, Liciane Traverso, e também no Facebook, Liciane Traverso. Estou à disposição. Que bacana, recebemos aqui no programa de hoje a Liciane Traverso. E antes de concluir o nosso programa, eu queria falar rapidamente de 2 livros do nosso querido pastor Kleber Agapito: Os Efeitos e as Consequências da Desobediência, um grande sucesso, esse livro, um grande sucesso. Também o livro do nosso querido pastor Jorge Linhares, um estudo completo sobre o pecado. Conheça e vença o inimigo e as artimanhas. Muito legal esse livro, vale a pena você adquirir, da editora Getsemane. A todos um forte abraço, nosso muito obrigado, doutora. Fiquem todos com Deus. Gostaria de apresentar esse livro, um livraço, um livro que pode ajudar você a desfrutar de muitas promessas de Deus. Os efeitos e as consequências da desobediência. Você vai crescer porque esse livro, Deus deu a graça ao pastor Kleber Agapito de preparar e colocar de uma forma prática lições maravilhosas que edificarão sua vida. A obediência deve ser um princípio de vida. Onde começa a obediência, os efeitos da desobediência, abandonando a desobediência e aprendendo com Davi sobre a obediência. Você vai ser edificado. Ligue agora, editora Getsemane, 3491-2266-31 é o código de Belo Horizonte. Os efeitos e as consequências da desobediência. Kleber Agapito, editora Getsemane, Belo Horizonte.